Ah, Marcelo, olha só, eu queria começar nossa live de hoje falando desse assunto do da briga lá no covil do bolsonarismo, né? Já faz algum tempo que Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, além do próprio Jair, ficam aí distribuindo alfinetadas, como se não aguentassem ver qualquer pessoa disputar o trono, né? A carniça bolsonarista se não for da família, né? Se não for da família, é o tipo de comportamento mafioso, né? Vocês acham que Dom Corleone ia ser sucedido por quem, né, gente? Olha no filme O Poderoso Chefão, o Dom Corleone foi substituído pelos filhos, né? Então, assim, esse típico comportamento mafioso dos Bolsonaro, eles querem que seja alguém da família. Nem a Michelle eles aceitam, né, Marcelo? Para falar a verdade, imagina. nem a Michelle eles aceitam, tem que ser sangue do meu sangue, né? E aí o Tarcísio, que volta e meia diz que não vai ser candidato, vai ser sair para o governo, e de repente ele posa de candidato a presidente, foi num evento do Republicanos e elogiou, sabem quem? O Bolsonaro? Elogiou o vice-presidente de Lula, o Zé Alencar. Que coisa, né? Coloca a matéria aí, por favor. Curioso. Olha só, Tarcísio ignora Bolsonaro e cita saudoso ex-vice de Lula em ato que selou candidatura ao Planalto. Tarcísio também mostrou disposição em se descolar cada vez mais do extremismo bolsonarista, falando da redemocratização, período após a ditadura militar no Brasil, e tecendo elogios à China. Olha, como diz lá na Bahia, quem foi, Naninha? Quem te viu, quem te vê, hein? Ai, ai, matéria do Plínio, estrela da festa de 20 anos do Republicanos, quando foi lançada a presidência em 2026, Tarcísio Gomes de Freitas ignorou completamente Jair Bolsonaro, mas voltou ainda mais ao passado para tecer elogios ao empresário Zé de Alencar, vice-presidente nos dois primeiros mandatos de Lula, que morreu em 2011. Mineiro, pai de Josué Alencar, atual presidente da Fiesp, dono da Companhia de Tecidos Norte de Minas, a Coteminas, Alencar foi filiado ao PL entre 2002 e 2005 e ao PRB de 2005 até sua morte. Após conhecer Lula, aceitou serviço do PT na parceria que ficou conhecida à época como Trabalho e Capital. Então, a frase do Tarcísio foi o seguinte: ó, por trás desse sucesso tem o trabalho profissional de muita gente, o trabalho de vocês, o trabalho de várias lideranças, de vários dirigentes, o trabalho de pessoas que amam o país, que acreditam no que fazem, o trabalho de gente dedicada, que vale a pena lembrar o trabalho do saudoso Zé Alencar, até o trabalho do grande presidente Marcos Pereira, de Tarcísio, bajulando o deputado e pastor licenciado da Igreja Universal que preside a sigla. Tarcísio também mostrou disposição a se descolar cada vez mais do extremismo, falando da redemocratização do Brasil. O que é que ele fala? Ó, um país que tem patinado, mas que tem muita solução. Tem patinado, é verdade. Basta olhar os 40 anos da nossa história de redemocratização e comparar a nossa trajetória com a trajetória de outros países, como a Coreia do Sul, a China. Até da China ele falou, né? Ora, nós queremos trilhar um outro caminho que nos garanta prosperidade e crescimento. Que outro caminho, né? Já temos prosperidade e crescimento. Bom, e aí falou, né? Precisamos ser firmes na defesa dos nossos valores, devemos continuar defendendo a vida e defendendo a fé. Aí ele faz um aceno claro, não aos Bolsonaro, mas ao eleitor bolsonarista, né? E aos republicanos aí, partido ligado à Igreja Universal. E aí, o Eduardo Bolsonaro, pelo visto, não gostou, né? Não está gostando das movimentações dos candidatos que estão se colocando, porque o pai dele, gente, é inelegível, não é que só que ele vai ser preso, ele é inelegível, ele está inelegível. Então, o Eduardo colocou uma foto dos filhos, né? Da família com G, igual na Itália, e deixando claro aí que eles querem alguém, sangue do meu sangue, para substituir Jair. Coloca o tweet do Eduardo, por favor, Gui.
Olha o que ele escreveu. Eu vou ler um pouquinho, né? Porque ele agora está igual o Carluxo, escrevendo demais, né? Está se achando intelectual. Há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial e de maneira descarada. Essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam. Se houver necessidade de substituir JB, isso não será feito pela força, nem com base em chantagem. Acho que já deixei claro que não me submeto à chantagem. Ele só sabe chantagear, né? Chantagear ele sabe. Agora, se submeter à chantagem, ele diz que não. Qualquer decisão política será tomada por nós. Aí é a foto dele com os irmãos. Não adianta vir com o papo de única salvação, porque não iremos nos submeter. Não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora, a poucos dias do seu injusto julgamento. Então, eu me pergunto, para que a pressa? Só uma resposta lógica: o julgamento é a faca no pescoço de JB, é o meio de pressão eficaz para forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás, ou seja, desistir, dizer e ungir um novo candidato, né? Eu acho que é por aí, né, Marcelo? Quem compactua com essa nojeira pode repetir 1000 vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. São com atitudes e não com palavras que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores. Deixei essa risada aqui. Aviso desde já, para depois não virem com a ladainha de que estou desunindo a direita ou sendo radical. Na base da chantagem, vocês não irão levar nada. Né? O que ele está dizendo aí de faca no pescoço é para o Bolsonaro já dizer que não é candidato e ungir alguém. Você não acha, Marcelo? Tem um... Primeiro assim, vamos lá na festa do Republicanos. Tem uma operação em curso que deve estar rolando reuniões diárias entre republicanos, PSD, do Kassab, e o PP, que estão pressionando Tarcísio de Freitas para largar o osso de São Paulo e sair candidato à presidência da República. Esse discurso dele de hoje, eu achei um discurso muito dúbio e muito nacionalizado, diferente das últimas falas do Tarcísio. É só comparar. Semana passada, qual era o discurso do Tarcísio? Ele estava falando da expansão do Rodoanel em São Paulo, que essa é a missão dele, e o túnel São Paulo-Guarujá. Quero entregar isso daqui a 4 anos. Palavras do Tarcísio, só vocês procurarem. Deve estar rolando, está rolando uma pressão pesada em cima do Tarcísio, porque eles estão animados com o Tarcísio. Eles acreditam que o Tarcísio pode, sim, ser apresentado como esse candidato de direita civilizada. E parte da imprensa brasileira já comprou essa tese. É só a gente também olhar como tem sido a cobertura, por exemplo, do escândalo da Receita aqui de São Paulo, né? Que é o propinão. Você trouxe ontem aqui, né, Sinara? O propinão, o Boulos está em cima disso. Então, esse é um ponto. Porque qual é a operação também, Sinara? E aí é que entra em cena o desespero do Eduardo Bolsonaro e do caso. É que eles estão sendo isolados. O Eduardo Bolsonaro não vai ser candidato a nada, porque ele não pode voltar para o Brasil. Já está lá, já é um imigrado. Ele já é um imigrado. E tem outra. Se ele volta para o Brasil, ele vai ter problemas com a justiça. Entendeu? Por conta da questão de lesa pátria. Ele já está sendo investigado, etc. Carlos Bolsonaro, no limite, vai ser candidato ali ao Senado. Né? Se eleger senador por Santa Catarina. Então, agora a operação é convencer o Bolsonaro, o presidente, que é isso. Que aí, nesse ponto, Sinara, e aí isso é só a gente olhar também o histórico, esses votos, esse 30%, 28%, 30% do bolsonarismo, ele é do Bolsonaro. Ele é como Lula, ele detém ali uns 30%, 28%, que é dele. Ele é maior que o PL, ele é maior que o Tarcísio, maior que os republicanos, é como o Lula também, é uma figura muito forte. Né? Só em termos de voto, tá, gente? Não de qualidade. Então, o Bolsonaro também já deve estar sendo pressionado para ungir. É aí que entra, então, esse desespero do Eduardo Bolsonaro, porque ele vai ficar isolado, sem cargo político,
com o pai dele muito provavelmente preso e com essa parcela da direita e do centrão saindo de vez e oficialmente do barco do bolsonarismo, da família Bolsonaro, Sinai. Essa é a leitura que eu fiz hoje, vendo esse discurso do Tarcísio e depois o chorume do Carlos e do Eduardo Bolsonaro. Carlos, né? O Carlos até fez uma provocação numa postagem do Ratinho Júnior. Ratinho Júnior que falou que precisava de um outro caminho. Olha a frase do Ratinho Júnior. No Instagram, ele fez uma postagem afirmando que o Brasil tem que virar a página, tá? E aí, um perfil do Twitter, RT do Brasil, o Carlos Bolsonaro comentou: surreal uma atitude dessa. E ele também atacou diretamente os tais dos governadores que ele chama de ratos, né? Inclusive, o Ratinho Júnior deve estar no meio, né? Já com esse nome. Que sejam estes os governadores unidos, candidatos da chamada direita, não é esse o ponto. O problema é a completa falta de humanidade diante do que está ocorrendo, com quem nos possibilitou alçar voos, numa imposta situação vexatória junto de outros milhares e milhões de brasileiros, enquanto finge normalidade exatamente no momento em que o STF prepara o maior teatro já visto na história do Brasil, independente de quem seja o próximo, Jair Bolsonaro ou não. Só sei que é impossível não ficar sensível diante de tal movimentação. Tadinho! É muita maldade e falta de empatia. Não adianta avisar que o Brasil, que absurdo. É muita cara de pau Carlos Bolsonaro exigir empatia de alguém. O pai dele não teve a menor empatia com quem morria numa pandemia, imitando as pessoas, tossindo, né? E tem uma outra preocupação na vida do Carlos, que é a própria candidatura dele a senador por Santa Catarina, tá? Hoje ele estava indignado com isso e fazendo ameaças. Coloca o outro tweet dele, por favor, Gui. Olha só, saiu matéria no Estadão dizendo que o PL tem novas opções para o Carlos Bolsonaro, porque lá em Santa Catarina não está rolando. Olha lá, PL tem novas opções para Carlos Bolsonaro disputar o Senado após impasse em Santa Catarina. Saiba onde. Impasse? Vocês estão brincando demais com a alma do meu pai? Oxi! E a covardia que vocês estão fazendo com ele? Não há impasse algum. Se continuarem colocarei tudo na mesa. Não adianta me intimidar. Quer dizer, eles é que estão chantageando, né? Olha a frase aqui de chantagem. Se continuarem, colocarei tudo na mesa. Isso aí é uma ameaça ao PL, porque o PL está lá em Santa Catarina com duas candidatas querendo sair ao Senado, duas candidatas mulheres bolsonaristas, duas candidatas que não valem nada, mas estão aí no briguem desgraçados com o Carlos. Que são a Carol de Tone e aquela Júlia Zanata, tá? Elas querem sair e não estão querendo. E aí teve uma nota da própria Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina falando que o Estado não precisa importar candidatos ao Senado. E aí o PL quer empurrar Carlos Bolsonaro para Roraima. Está querendo jogar Carlos Bolsonaro. É pior se ele já mudou a residência para Santa Catarina, tá, gente? Ele está querendo empurrar Carlos para Roraima e São Paulo. Porque como o Eduardo não vai sair em São Paulo, eles querem botar Carlos ou em São Paulo ou em Roraima. Então, eles estão aí soltando fogo pelas ventas, porque, no fundo, né, Marcelo, o bonde do bolsonarismo está passando. Essa é a impressão que dá. Sim, está passando. A coisa essa missão do Eduardo Bolsonaro tendo lá para os Estados Unidos fazer lobby para ter sanções do Brasil deu muito errado. E nós falamos isso há um mês, Sinara, eu e você aqui. A gente nós já desenhávamos que já estava sinais de erro. Porque deu errado em todos os lugares, gente. Deu errado na Austrália, deu errado no Canadá, deu errado no México, está dando errado no Brasil, entendeu? Está dando errado na Venezuela. Semana passada, eu vi a entrevista de uma jornalista que cobre Venezuela há 30 anos.
E ela estava contando como que está o clima lá. Agora, assim, olha, até aqueles que não gostam do Maduro agora estão com o Maduro. Que se é para tirar o Maduro, serão os venezuelanos, que vão às Claro. urnas, que vão resolver o problema deles. O Maduro é o problema deles e não de um presidente de fora. Entende? Então, isso se espalha. Então, está dando tudo errado. Essa é a verdade. A estratégia deu errado. Deu errado. Então, você tem a direitona lá, com o Tarcísio, querendo que o Tarcísio saia candidato. Não sei se vai dar certo. Convencer o Bolsonaro. E agora aí esse vexame do Carlos Bolsonaro, que semana passada foi passear no shopping lá em Santa Catarina, e aí rolou uma confusão de bolsonaristas com petistas, lulistas, esquerdistas, né? Se atracando lá no shopping. Tem vídeo, eu fiz matéria, foi no sábado e domingo, né? No plantão, que a gente deu essa história. Porque aí também começa a ficar muito caricato essa coisa de você ficar exportando. O cara não mora lá. Entende? Olha lá olha como está sendo o trabalho do 04 na Câmara Municipal, onde ele só leva debates nacionais. Porque não tem nada a propor. É, não tem nada. Exatamente. Sendo que vereadores trabalham pela zeladoria. Esse é o trabalho do vereador, zelar pela cidade, pelo trabalho do prefeito, né? Ser ali um parceiro, mas o bonde está passando. E a prisão a condenação e a prisão provável, seja se permaneça domiciliar ou não, vai cair feito uma bomba. E não vai ter Eduardo, não vai ter Jair Bolsonaro. É por isso que eu falo, a pressão agora é em cima do Tarcísio, para que ele desista da reeleição em São Paulo e saia candidato. Mas só para finalizar, no Senado aqui, o Sinara, o candidato do bolsonarismo é o Derrite, que está bem, né? Fizeram agora o teste com o nome dele, ele está bem. Então vai ter uma vaga do campo da esquerda e uma vaga vai ser do Derrite. Credo. Tomara que vai. não. As coisas mudam. As coisas mudam. Senado, é aquilo. A pesquisa do Senado. Se o Tarcísio sair para o governo, vai ficar um buraco lá e a esquerda tem tudo para emplacar o próximo governador, né? Se não aproveitar esse gap aí, vacilou, porque saindo o Tarcísio a presidente, quem é o candidato lá? Ricardo Nunes? É o prefeito, é o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes? É o Ricardo Nunes. Assim, bom, é isso que está rolando, né? Lá na cozinha bolsonarista essa é a estratégia deles. Eu não boto muita fé. Eu não boto muita fé que o Tarcísio pague para ver que ele é maior que o Bolsonaro. Porque isso é uma coisa, gente, que nós vimos com a Joyce, com outros candidatos bolsonaristas, que o militante bolsonarista, ele é, nesse sentido, muito próximo ao petista. Ele prega lealdade. Uhum. Se vocês podem ver, todos os candidatos que saíram do PT não tiveram mais que 10% de votos. Nenhum deles conseguiu ter votos que eles achavam que eram deles. O voto era do PT. A mesma coisa no bolsonarismo. Então, não me parece que o Tarcísio vai pagar para ver, sou maior que o Bolsonaro, vou sair. Porque não me parece que o voto do Bolsonaro será transferido para o Tarcísio. Porque nós já vimos qual é a lógica do Eduardo Bolsonaro da família. Se não vai estar com a gente, eles podem implodir, entendeu? Fazer uma anticampanha para não votar do Tarcísio e pode dar certo. Dividir os votos, sabe? Briguem desgraçados. A gente aqui na torcida briga em desgraçados, tá? Exato.